Eu quero trazer aqui uma reflexão que é que nós já nascemos com uma baixa autoestima nata, quase que instinta do nosso ser. Porque de fato, né, gente, na barriga da mamãe a gente já começa a receber ali um monte de informações de baixo autoestima, porque afinal de contas a gente vive aqui nesse planeta, num planetinha da terceira dimensão, um planeta doente, bélico, competitivo e que tá assim no seu processo de transição, mas desde quando nós, seres mulheres, nascemos, parece que nós já nascemos e já somos colocadas dentro de uma caixa, dentro de um quadrado, o patriarcado ainda muito forte, falando o que deve ou que não deve ser feito, como a mocinha ela precisa se comportar. Então, muitas vezes, a maneira com que as famílias elas estão estruturadas, isso acaba se tornando um cativeiro para nós. É uma disputa de poder entre as pessoas e a gente sabe que não é por mal. Isso não é uma coisa planejada, mas é o que é possível no atual grau de consciência do nosso planeta. Isso já vem instaurado nas nossas crenças de muitas e muitas gerações. Então a criança, quando ela nasce, ela já recebe várias informações aí de baixo autoestima. E aí quando ela nasce, muitas vezes ela vai ser um pouco mais ousada, ela quer ser um pouco mais criativa ou sair da curva do que é considerado normal pelo social. E aí ela acaba sendo uma criança reprimida, punida pela própria família. Mas deixa eu trazer aqui algum exemplo de coisas bem simples para vocês entenderem qual que é o grau que eu tô chegando dessa sutileza. Vou contar uma historinha bem simples para exemplificar isso. Uma garotinha lá com seus 6, 7 anos de idade, ela certo dia vai trabalhar com seu pai e o pai leva essa menina para o seu ambiente social, deixa ela lá. Quem já foi trabalhar alguma vez com o pai ou com a mãe? E aí uma pessoa chega pro pai dela, olha para essa garotinha e fala assim: nossa, que filha bonita que você tem, parabéns. E aí o pai falou: ah, essa daí é a mais feia de todas, você não viu as outras, são muito mais bonitas, se referindo às irmãs delas, né? Então você imagina uma criança que já ouve uma coisa dessa do seu próprio pai, como é que ela ficou se sentindo naquele momento? E aqui é só um exemplo bem rotineiro. Se você resgatar aí na sua memória, você já deve ter passado por alguma situação como essa. E essa e muitas outras coisas que a gente ouve da família, de pessoas próximas, que não é por mal. É o melhor que aquela pessoa podia fazer ali naquele momento, com o grau de consciência que aquela pessoa tem, mas que vai ajudando a consolidar essa baixa autoestima que já existe em nós. Então a gente vem carregando isso de gerações e gerações por muitas e muitas eras, tá? O patriarcado ele é bem incisivo. Ele incita muito esse lugar de subestimar a mulher, da competição entre a mulher, de que mulher junto não pode. E eu mesmo já estive nesse lugar de antes falar: ah, eu me dou muito melhor com os homens, ah, é porque eu não tenho paciência com mulher, porque mulher é fofoqueira tudo junto. Então nós crescemos e isso vai sendo que meio que automático na nossa cabeça e a gente vai tornando essas crenças meio que verdadeiras e fazendo com que nós realmente tenha dentro da nossa genética essa baixa autoestima de forma tão natural que nem parece realmente que é algo que a gente tem que todas as vezes, sempre, diariamente, olhar para isso novamente. Por isso que eu tô trazendo esse tema aqui para vocês. E hoje eu quero dar algumas dicas bem práticas, tá bom?
Gente, é fácil? Não, não é fácil, mas é possível, tá? Quando eu venho falando dessa genética que a gente vai trazendo, é pra gente olhar e entender que isso já faz parte de várias outras eras. A nossa mãe trouxe da nossa avó, que trouxe da nossa bisa, o nosso avô herda esse comportamento das suas gerações. E aí entre as crenças sociais, de religião, de cultura. Então, sem culpados aqui, tá? Por favor, não é que a gente tem um culpado para isso, é que a gente vai herdando, vai entrando no nosso automático, a gente vai repetindo e às vezes a gente faz algum comentário até com nós, com os nossos amigos, os nossos filhos, e a gente nem percebe que aquele pequeno comentário faz com que a gente já crie no nosso inconsciente essa baixa autoestima. Mas nós aqui, mulheres que estamos trocando essa ideia, nós estamos no agora, nessa nova era. Nós já temos essa consciência que não é o culpado, não é a mamãe, não é a sociedade, não é o governo, não é nada disso. Nós temos que trazer essa responsabilidade para nós mesmas, né, mana? Bater no peito, não dá mais para ficar colocando a culpa em ninguém. Porque nos dias de hoje a gente já pode escolher fazer diferente. A época da escravidão já passou, a gente já tem muitas mulheres como referências para falar que elas foram lá, lutaram por nós, que buscaram nosso lugar na sociedade, e agora a gente tem que trazer essa força do coletivo para o nosso individual, para cada uma de nós. Então, uma dica que eu já quero trazer para nós é que essa autoestima real, esse amor próprio, gente, ele vem de dentro. Ele vem de uma consciência, ele vem com um amor próprio e ele não vem desses adereços externos, estéticos, sociais, que muitas vezes a gente usa para se anestesiar, para se enganar que a gente se ama. E uma coisa que ajuda muito na construção de um vínculo mais saudável com você mesma é construir uma boa relação com o seu corpo. E quando eu falo isso, mulheres, tem gente que pensa que eu tô falando de malhação, de fazer dieta, de se arrumar e se emperequitar. E, gente, ao meu ver, claro que isso é importante, cuidar da saúde é muito importante, mas não fazer isso com um propósito meramente estético. Até porque ter uma estética bonita não traz consciência para nós. Ao contrário, às vezes acontece da mulher ela ficar tão focada nesse tipo de beleza que acaba esquecendo daquilo que realmente importa, desse autocuidado. E aí a mulher ela não desenvolve a espiritualidade, porque ela fica o tempo inteiro numa busca muito grande de se enquadrar ali no que o social pede. E aí a gente faz 1000 plásticas, a gente bota silicone, a gente bota a bunda, faz plástica na cara, muda a cor do cabelo, corta o cabelo, compra a roupa da moda, compra as marcas mais caras, a pessoa muda o corpo todo, ela fica esteticamente bonita para o social, mas no fundo, essa mulher ela ainda continua sentindo um vazio muito grande. Por quê? Aquela estética não necessariamente vai trazer essa consciência, né, gente? Ela não desenvolve outras características. E eu tô falando tudo isso aqui só para dar o exemplo pra gente, que a gente não precisa ser perfeita para construir vínculos saudáveis e nem para gostar da gente mesma e chegar nesse amor próprio e entender e trazer compreensão desse amor próprio, tá? E que para construir a autoestima não adianta, mulheres, a gente só ficar olhando para um padrão estético, lindo, maravilhoso, porque isso não tem nada a ver com a autoestima necessariamente. Por que eu tô falando bastante sobre essa separação do estético com a nossa autoestima?
Porque na maioria das vezes, quando você vai comprar uma capa de revista, tá aquela gostosa, aquela mulher perfeita, linda e maravilhosa, e aí o título é Encontre Sua Autoestima. Como se uma plástica, como se uma dieta, como se você se entregar para a academia fosse realmente fazer com que você encontre a sua autoestima. E isso é uma pura enganação. Porque parece que a gente acaba usando o nosso corpo, validando a nossa matéria como forma de fuga. Como eu tenho que ser aquilo para encontrar algo no externo. Então, claro que se os dois puderem caminhar juntos, melhor ainda, né? É ótimo. Só que consciência é uma coisa, consciência corporal é uma coisa e estética é outra. Então, quando eu falo dessa relação que a gente tem que ter melhor com o nosso corpo, eu quero dizer que não importa o que você faz, se é uma academia, se não é, o que importa é como você faz, com que consciência você cuida do seu corpo, com qual sentimento, com qual percepção isso acontece. Então, gente, quando eu falo de autoestima, eu não tô falando de estética, eu tô falando de consciência, de evolução, de expansão dessa nossa consciência. E criar uma boa relação com o corpo é uma grande forma de você começar a ativar a sua autoestima. Tamires, eu já sei disso. Ótimo. Vamos recapitular então, porque no dia a dia, com os afazeres da casa, agora em quarentena, a gente continua trazendo aquela cobrança social que você tem que ser uma super mãe, você tem que ser uma super profissional, você tem que dar conta da casa, dos filhos, das cobranças, e às vezes a gente se perde nesse caminho e esquece um pouco de nós, tá? Qual é o autocuidado que eu vou fazer pra mim hoje? Porque criar essa relação com o corpo é uma forma de você começar a ativar ou reativar essa autoestima diária. São vitórias diárias. E o que eu posso fazer hoje, nesse momento, como um autocuidado para eu mesma? Você pode, por exemplo, fazer uma atividade física que você sinta que te ajude na expansão da sua consciência. Pode ser uma dança, pode ser o yoga, uma terapia corporal, pode ser uma simples massagem nos seus pés, é tomar um vinho gostoso, vendo o filme que eu gosto, lendo o livro que eu quero, é no simples gesto de pentear o seu cabelo e agradecer, ou valorizar cada sentir e o cada tocar do nosso ser. Você pode simplesmente tirar a roupa mesmo no seu quarto, colocar uma música que você goste, aromas, incenso, acender uma vela. Você tira a roupa, fica com você mesmo e acaricia o seu corpo, agradece o seu corpo e entra com contato com esse da sacralidade do seu corpo. Então, quando você começa a mudar a sua relação com você, você vai percebendo que a sua consciência, ela também vai mudando e a sua autoestima, ela vai aumentando. Você vai começando a gostar mais de você e a perceber que, às vezes, coisas do seu corpo que até então você criticava, porque você absorvia aquela crítica do social, tipo, uma barriguinha que você pode ter, uma celulite, sabe? Uma parte do corpo que tá flácida, sei lá, qualquer região do seu corpo que você aprendeu socialmente que é feia, você começa a acariciar, a acolher, a aceitar o seu ser. Porque o primeiro passo pra gente mudar qualquer coisa é a aceitação. É você jogar luz naquilo, reconhecer aquilo e entender e aceitar. Se a gente fica brigando com aquilo, aquilo nunca muda. Quanto mais eu renego a minha barriguinha, mais a minha barriguinha cresce.
Eu vou contar um exemplo bem corriqueiro meu, que chega a ser até engraçado, porque as pessoas próximas a mim, normalmente elas elogiam muito o meu cabelo. Elas falam, nossa, seu cabelo é tão bonito, nossa, seu cabelo isso, seu cabelo aquilo. E eu aceito o elogio, eu recebo. Por muitas vezes, antes não, eu reclamava. E quando eu tomei essa consciência de conversar comigo mesma, de me aceitar o meu corpo, olha que loucura e que faz total sentido pra mim. E todas as vezes que eu dei esse conselho pras minhas amigas, funcionou. E eu quero trazer aqui pra vocês, manas, testem. Não precisa acreditar, testa. E aí quando eu penteio o meu cabelo, quando eu tô no chuveiro, eu converso com o meu cabelo. Cabelo, como você tá lindo, como você é sedoso, como você é forte, saudável, e falo com ele. E ele tá lindo! E ele fica lindo, e as pessoas elogiam, e eu recebo aquilo e fico pensando, mal sabem elas que eu converso com o meu cabelo, que eu pratico esse amor próprio, essa aceitação, eu sinto ele crescendo, eu vejo as pessoas agradecendo, e nem sempre foi assim não, tá? Tô compartilhando com vocês, porque no processo de autoconhecimento é isso, a gente toma uma percepção, a gente aprende alguma coisa, coloca em prática para educar as outras pessoas. Então se toquem, se sintam, aceita essa gordurinha que tá aqui do lado e fala, tá tudo bem, eu me aceito. Colocar mais foco na luz, beleza? Mulheres. Outra coisa que é super importante, que eu sempre falo nas lives, é a meditação. Porque a meditação é que vai permitir que você, mulher, volte para o momento presente do qual você nunca deveria ter saído, mas que a gente sai. Uma hora a gente tá pensando na morte da bezerra, outra hora a gente tá pensando na briga com o marido, outra hora a gente tá pensando que tem que ir no banco porque tem uma conta para pagar, outra hora a gente tá pensando no que a gente tem que fazer pro almoço e assim por diante, né? A gente sempre tá transitando entre diversas situações e a presença é justamente a consciência. Então, quanto mais a gente expande a consciência, gente, mais essa beleza, mais esse amor próprio, ele começa a transbordar. Isso é uma prática diária, não quero que você sente e fique lá igual um Buda 30 minutos, mas eu quero que você tome consciência por 2, 3, 5 minutos da importância da meditação na sua vida, da importância de se colocar presente, de perceber a sua respiração, de agradecer pelos seus batimentos cardíacos, pelo seu corpo, para enraizar dentro do nosso ser esse momento. Quanto mais a gente expande essa consciência, mais essa beleza ela começa a transbordar para fora, e esse derramamento de energia, ele não acontece ao contrário, ao menos que a pessoa tenha um ato de vontade, não é? Eu sou bonita, esteticamente falando, e isso transborda. Não, agora ao contrário acontece. A pessoa ela expande a consciência e essa beleza ela começa a ser emanada. Às vezes a pessoa ela nem era tão considerada assim pelo social tão bonita, mas você já viu aqueles casos de pessoas assim que não são tão bonitas esteticamente, mas a pessoa ela tem uma energia boa, a pessoa ela é tão interessante que passa tanta leveza que aquilo transborda no olhar dela, no jeito com que ela fala. Aquilo vai trazendo leveza, vai aquietando a nossa alma e a gente começa a sentir uma empatia por aquela pessoa por causa da vibração que ela emite. Da mesma forma que existem pessoas que são plasticamente muito bonitas, muito belas, e que, no entanto, elas não transmitem essa sensação. O olhar que eu trago para a meditação, manas, é porque é um caminho que vai te dar esse preenchimento de amor próprio, de autoestima, um abastecimento de si, de percepção, de intuição, de reconexão com a nossa essência,
com presença para cada momento, para que a gente possa inclusive valorizar esses pequenos momentos que nós temos dentro da nossa casa, com o nosso trabalho, mas como a gente está fazendo aqui, consciente no presente, aproveitando cada momento, porque quantas de nós se orgulha de ser multitarefas? Ah, eu tô aqui, mas eu tô dando conta, eu tô prestando atenção ali naquela coisa, no que tem que fazer, tô falando com o filho, Para! Traz o seu ser para o que você está fazendo, único, exclusivamente para o momento presente, para apreciar essa presença, essa intuição do nosso feminino, daquela vozinha que a gente escuta e fala, vai por ali. E aí você não vai, você fala, mas eu sabia que eu tinha que ir por ali, algo me dizia aquilo. E quanto mais você treina, mais você dá abertura para o seu feminino, porque a gente chama de intuição, para que isso aflore, mais você emana essa beleza, essa autoestima, porque você está preenchida, você tem espaço para compartilhar com os outros. Eu costumo dizer que quando a gente brilha, a gente tem lugar para iluminar quem está ao nosso redor, porque esse brilho ele vem de dentro e aí essa iluminação ela acontece naturalmente. E uma outra sugestão que eu vou trazer aqui de uma forma bem objetiva, essas dicas que eu tô dando sobre autoestima, é uma sugestão terapêutica que eu acho ela muito boa para você melhorar essa questão de baixa autoestima. É você se filmar em vídeo, acredita? Você filmar a sua cara, filmar você falando, simulando uma conversa com o pai, com a mãe, com o parceiro, ou mesmo você lendo um texto. Faz essa simulação, simula você em vídeo. E por quê? Porque a gente não sabe as caras que a gente faz, né? A gente não tem noção da imagem que a gente passa e quando a gente se vê num vídeo, muitas vezes a gente tem um choque. Nossa, eu sou isso daí? Eu faço essa cara quando eu falo tal coisa? Quando eu tô alegre, eu rio desse jeito? Eu choro desse jeito quando eu tô triste? A gente não tem essa percepção. Porque quem tá sempre vendo a gente de fora é o outro. A gente não conhece as caras que a gente faz. E essa abordagem terapêutica que eu tô trazendo para vocês, ela me fez refletir sobre muita coisa, porque quando eu comecei a fazer isso, e a primeira vez que eu me vi em vídeo, eu levei um choque que eu falei, meu Deus, eu sou isso daí? Minha Nossa Senhora, essa sou eu! Quem aqui de vocês tem dificuldade com vídeo? Só de falar dá até uma palpitação. Ai meu Deus, fazer vídeo que não é comigo. Eu também era assim. E a primeira vez que eu me vi, a primeira impressão ela foi horrível. Porque eu não tinha noção de como eu era reprimida, como eu era travada, de como eu era arrogante. Eu não tinha essa noção. Eu tinha uma suspeita, tá? Mas eu não tinha tanta certeza de tanta repressão que eu tinha corporal e de tão arrogante que eu era. As pessoas tinham, porque elas me viam de fora, né? Elas viam aquilo que eu mostrava, mas que eu não via. Então, a primeira vez que eu vi a minha cara, isso alguns anos atrás, nossa, foi realmente um choque muito grande. E na minha formação terapêutica, a gente chegou à conclusão que a maioria das pessoas não se gosta quando se vê em vídeo. E porque o que acontece é que quando a gente se vê em vídeo, a gente vê que muitas vezes a cara que a gente está fazendo ao se relacionar, ao conversar com as pessoas, por isso a minha sugestão é que você se grave simulando uma conversa, um diálogo, né? Muitas vezes a cara que a gente está fazendo não é a cara daquilo que a gente está sentindo por dentro, mas é a cara que o social coloca pra gente fazer. Então a gente está fazendo uma cara meio que imposta. E aí quando a gente vê, a gente fica com raiva da gente mesmo por ter comprado aquele papel, entende?
E aí você começa a se olhar de fora, se vendo nos vídeos, vendo as caras que você faz e que você fala. Meu Deus, mas essa cara não corresponde ao que eu tô sentindo. Essa imagem que eu tô passando não é a que eu sinto aqui dentro. Porque a percepção interna que a gente tem é muito diferente do que a que a gente demonstra. Por isso que acaba sendo muito terapêutica essa dica que eu tô dando pra vocês, e é uma dica simples que você pode fazer aí sozinha, com você mesma nessa quarentena, se você puder. E você vai descobrir muitas coisas legais sobre você. Nossa, eu nem sabia que eu falava assim, ou que eu olhava desse jeito, ou que eu reagia de tal forma quando eu falo sobre determinado assunto que me pega. E é muito comum também da pessoa ser muito agressiva ou falar de forma agressiva e ela não ter essa noção que ela foi grossa, que ela foi estúpida, que ela foi ríspida. Pra ela não foi, mas pra quem tá fora, vendo a cara que ela tá fazendo, acha que sim. A pessoa fala, né? Mas eu não falei nada demais, eu não sei por que tu falou que eu sou grossa, por que tu acha que eu sou grossa, eu só tô falando, esse é o meu jeito. Mas às vezes não é só o que o fulano tá falando, né? Às vezes é muita gente falando e a gente não tem essa percepção. E aí quando a pessoa ela vai se ver no vídeo, que ela vê a cara que ela faz, que ela sente a energia que ela passa, a entonação da voz, a linguagem corporal, ela fala, poxa, nossa, fulaninho tinha razão. Eu passo mesmo essa imagem de ser muito grossa, ou de ser muito tímida, enfim. A gente não sabe as caras que a gente faz. E aí quando a gente começa a trabalhar essa questão do vídeo, é como eu falei no começo, manas. No começo a gente vai odiar aquilo que a gente tá vendo. A maioria de nós não gosta justamente por já ter uma baixa autoestima, por não ter noção da imagem que a gente passa. Então, num primeiro momento, a gente vai se odiar vendo vídeo. Depois, com o tempo e com doses de meditação, a gente vai criando um vínculo mais saudável com a gente mesmo. Vai criando uma amizade com a cara que a gente passa. E eu acho que ajuda muito na autoestima. Você se perceber interessante como você é. Não precisa postar, não precisa contar pra ninguém que você tá fazendo esse exercício, tá bom? Pega aí 10 minutos do seu dia, no seu quarto, escolhe um assunto que você queira pôr pra fora. Às vezes você tá com algum conflito familiar, algum conflito profissional, com alguma coisa que você quer falar pra alguma amiga sua. Pega a câmera e finge que a câmera ela é uma pessoa, inclusive chame a câmera pelo nome que você escolheu. Escolha uma pessoa, dê um nome pra ela, dá o REC e começa a falar tudo que você falaria pra aquela pessoa. Mas fala de coração. Sinta como se fosse real essa conversa, para que depois você possa analisar. Só você, não precisa contar isso pra ninguém. E depois permita-se assistir, porque tem muita gente que grava e não assiste, ninguém vai saber disso. Permita-se assistir e faça essa autoavaliação com leveza, mulherada. Com bom humor. Nesse lugar de autoavaliação e de novas percepções. Bom humor é essencial para o nosso dia a dia. Você tirar sarro de você mesmo, das nossas imperfeições, dos nossos trejeitos. E com o passar do tempo, você começa a trazer isso para o seu dia a dia e vai vendo mais naturalidade no seu ser. Na hora de se expressar, você acaba aceitando que você se expressa de tal forma e lembra disso, sai do automático e fala, peraí, eu acho que eu posso fazer diferente. Eu já tenho energia, eu tenho espaço para fazer diferente. Então é uma dica terapêutica que eu acho que faz muito sentido, que vai acrescentar muito nesse nosso lugar aqui de elevar a nossa autoestima, porque traz para nós a percepção do nosso ser e a aceitação de quem realmente nós somos, no nosso puro intento.
São dicas bem pontuais, bem do nosso dia a dia, com bastante leveza que eu venho trazer aqui. A leveza da expressão corporal, a leveza da aceitação, a leveza de se olhar diariamente, de se cuidar diariamente. E para finalizar as dicas, eu quero falar para todas vocês que eu sei que eu tô conversando com mulheres fortes, bem resolvidas, donas de si, chefes de família, independentes. Eu tenho certeza de tudo isso porque semelhante atrai semelhante. E eu acredito que nós estamos aqui nessa live, existe um motivo maior, uma sincronicidade. E eu quero resgatar aqui para vocês o lugar do amor próprio da nossa criança interior. Daquela garotinha que a gente tem, que existe dentro de nós, que muitas vezes foi ferida, foi oprimida por algum adulto lá do passado e que hoje a gente não dá espaço para ela ser livre, para ela brincar, para ela errar. Então eu gostaria muito de convidar vocês a se permitir resgatar essa criança tão incrível que existe dentro de nós. Essa criança arteira, criativa, bem-humorada, extrovertida, que muitas vezes você deixou de lado e esqueceu que ela está dentro de você. Então hoje, para finalizar, no nosso final da noite, a hora que você for dormir, converse com seu mentor, com seu anjo da guarda, mais do que isso, com essa criança interior. E permita-se, manas. Tá bom, meus amores? Um beijo, gratidão a todas. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau!